Oi, minha gente! Estamos aqui com o 6º episódio do podcast A Gente Fala. E nós estamos aqui com 2 mulheres incríveis, advogadas feministas e que tem muito a nos ensinar nesse episódio. Nós iremos falar sobre empoderamento feminino, sobre as evoluções históricas de nós mulheres, bem como a legislação brasileira, como é que vem acontecendo esses avanços. E nós queremos também, né, Adriana, agradecer a doutora Andrea Marques, bem como Nayara Negreiros, por estar participando e vai contribuir bastante nessa construção, não é verdade? Vai estar trazendo pra gente, assim, algumas reflexões, né? Pra começar, né, Josi? Vamos falar sobre empoderamento feminino? Vamos! Porque esse contexto também é visto de diversas formas, né? E, infelizmente, muitas das vezes de formas erradas, né? Talvez por falta de conhecimento. Mas eu gostaria que a doutora Andrea falasse pra gente o que é empoderamento feminino, assim, na prática, de verdade. Como é que representa tudo isso pra gente? Vamos lá. Essa palavra ganhou um uso muito cotidiano, né? Agradeço imensamente estar aqui para poder falar sobre esses assuntos, são assuntos que eu realmente estudo, pesquiso e gosto muito. Antes de explicar exatamente o que é empoderamento, é importante entender que as mulheres que estão totalmente envolvidas no mundo do patriarcado, do machismo e das violências sexistas, elas precisam primeiro buscar o próprio encorajamento, que é a autoafirmação em relação à sua vivência na realidade que a gente está instituídas, né? Então, assim, nós estamos instituídas. Então, o que acontece? Quando a mulher se encoraja e começa a entender até mesmo o próprio feminismo e entender quais as lutas que já foram travadas no passado, que precisam ser travadas ainda no presente e para as gerações futuras, essas mulheres encorajadas e o conjunto dessas mulheres encorajadas nós chamamos de empoderamento feminino. Então, empoderar é uma atitude coletiva e o encorajamento é uma atitude individual. Então, é sempre bom entender que nós sempre somos empoderadas. Sim. É sempre algo no coletivo, é sempre algo no plural. E a coragem é justamente esse momento em que essa mulher traz uma ruptura daquela mulher do passado, aquela mulher que era submissa e que estava subjugada ao machismo e à misoginia, e passa, então, a enxergar o mundo de forma diferente, e aí, então, ela passa a ser mais uma empoderada dentro dessas mulheres de coragem. Então, a mulher empoderada é uma mulher que faz parte de um coletivo de mulheres corajosas. Olha aí. Uau, olha aí, uau, Nayara. E aí, né? O interessante quando a doutora Nayara, doutora Andrea traz isso, porque a gente traz realmente essa, né, social, a questão social de como a gente foi criado, de qual era o papel da mulher na sociedade antigamente. E aí vem essa palavra feminismo que traz aquela coisa assim, a mulher que quer ser mais do que os homens, e não é isso. Né? E quando você fala o coletivo, a gente está se apoiando pelos nossos direitos. Sim. Verdade. E eu quero também trazer a doutora Nayara para esse diálogo no contexto. Eu tô aqui só admirando, tá? Porque é isso. Então, né? Eu quero saber também, a gente fazer um olhar dentro da história, né, das revoluções feministas, diante de todo esse histórico. Como é que você analisa como advogada, militante? Conta pra gente como é que você analisa a legislação. Como é que a legislação brasileira vem avançando em prol do direito das mulheres? Sim. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui admirando uma das minhas mestras, né? São muitas dentro da militância institucional, né? Dentro da UAB, fiz parte desse movimento. A ideia foi o farol naquele momento, né? E me ensinou muito nessa caminhada, né? Além de tantas outras mulheres. Essa questão histórica, né, ela parte também desse empoderamento que Dea fala, né, que a Andrea fala aqui. E aí eu falo de ontem. Ontem eu fiz uma postagem falando de empoderamento e trazendo Joyce Bert, que é justamente a tradução de Joyce nas considerações finais do livro Empoderamento, né,
Feminismos Plurais, né, que Djamila coordenou, Djamila Ribeiro, e ela considera lá no final que esse empoderamento é conscientizar-se criticamente para colocar isso na prática, trazendo algo contestador, algo revolucionário, né? É uma simbiose, você não vai conseguir empoderar ninguém, você se empodera primeiro e isso vira uma simbiose, porque é do individual para o coletivo, né? Então ela traz esse conceito de uma maneira muito de uma linguagem didática e acaba porque assim, quando você traz do errado, aquele contexto assim, a forma como eu acredito, são vários contextos para a gente falar que um determinado empoderamento que aquela mulher se coloca é errado, porque existe uma cultura ali. Então para ela, por exemplo, dançar um funk, uma mulher, vamos falar de vários contextos. Sim. Para mim se empoderar é ter conhecimento, mas aquela mulher que não tem acesso ao conhecimento de uma maneira acessível, ela vai se expressar corporalmente. Então a gente precisa entender as camadas, os recortes, a realidade e a bolha de cada um precisa ser focada, né? É verdade. E aí, por que eu falo desse empoderamento juntamente com a evolução da legislação? A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 leis mais bem feita, elaborada, porque ela é uma lei pedagógica. Ela não é uma lei repressiva, ela é uma lei que traz, né, que a sociedade civil, a família e o Estado comunguem com a ideia de que a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, no modo geral, é um absurdo, né? É desumano. Então, isso é parte de uma lei completa em todos os aspectos, ela só veio se aprimorando. Porque se parar para ler a Lei Maria da Penha, ela está lá. Hoje a gente tem, inclusive, uma atualização de lei que é determinada nas escolas, nas leis de diretrizes e bases, a alteração de que essa lei Maria da Penha precisa ser estudada nas escolas. Sim. Então, você pega uma evolução, né, e vê que esse empoderamento veio a partir dessa revolução, dessa conscientização, mas pensando em vários recortes, porque a gente não pode nunca, jamais falar sobre uma violência contra a mulher e esquecer todo um histórico de filosofia que existe, não só para além do ocidental. A gente precisa pensar a violência a partir da primeira mulher que está na base de tudo, que é a mulher negra, né? Então a gente vem para esse contexto histórico que vai trazer a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha traz esse recorte, mas também a gente precisa entender que o feminismo não abarca, a gente tem o mulherismo, o movimento. Então tem vários movimentos que no final das contas, esse empoderamento traz essa modificação legislativa, mas no sentido também de entender que, na prática, a teoria é outra, né? A gente sabe que a gente tem um arcabouço, a gente tem pessoas competentíssimas trazendo toda essa questão teórica legislativa, mas na prática a gente tem muitas questões ainda que precisam claramente, né, serem aos pouquinhos, né? Porque existe ainda eu digo furos, brechas, né? Porque a gente está ali, a gente não tem as pautas para poder as ações afirmativas, as políticas públicas que vêm a partir da legislação. A gente não tem, a gente tem a barreira da verba, principalmente. Sim. Projeto tem muito, mulher tem muita para fazer muita coisa, mas a gente fica sempre nesse limbo, né? Eu acho interessante, Nayara, trazer tanta coisa que na fala dela tem tanta coisa. Ela faz vários recortes. Isso, tanta coisa para falar, que é importante também eu trazer aqui, fazer também um recuo. Existiu, sim, um movimento dentro do feminismo que achava que as mulheres deveriam se comportar como homens, se vestir como homens, né? Ter um comportamento, até mesmo parar de se relacionar com homens e só se relacionar com mulheres. Existiu, dentro dessa busca por esse encontro de si mesma, né? Porque até mesmo o conceito mulher, ele é um conceito bastante questionável, porque mulher, a partir da filosofia do existencialismo de Simone de Beauvoir, é só possível entender a mulher através do outro, porque o existencialismo diz: quem sou eu se não existisse o outro? Sim. Então é o outro que me identifica. Eu só sou o que eu sou porque você me identifica assim e assim por diante. Eu sou a mãe, a irmã, a filha, etc. O que sou eu no mundo dentro de um ambiente social? Então nós somos seres sociais. Toda a legislação ocidental, ela sempre foi feita a partir do embasamento masculino. Então, tanto isso é verdade que quando o direito surge, aí vem o histórico mesmo forte, quando o direito surge no mundo, ele surge a partir de uma experiência social. No momento em que os homens entre si guerreavam entre si,
para buscar um bem comum escasso, e começou a existir então as lutas e as brigas por aquele bem, era preciso que alguém determinasse uma regulamentação para se viver em harmonia. Normas, né? Isso. Então, só existe sociedade, vida em sociedade, com o direito. Então, esse direito surge, obviamente, primeiro oralmente, não existia ainda a linguagem escrita, né? E só vai vir a ser regulamentado de forma escrita, documentalmente, posteriormente. Eu cheguei a falar uma vez, uma oportunidade com o Josi, falando sobre a origem do machismo. Mas não é isso aqui que está se trazendo. Sim. A gente está trazendo aqui agora como surgiu essas lutas feministas e o feminismo em si. Então, quando a gente sai de uma pré-história, que é exatamente um mundo sem a escrita, e passa a existir a história, que é um mundo escrito, porque o que difere a sociedade da pré-história e da história é a linguagem escrita. O que você começa a ver são normas e determinações colocando a mulher como algo absolutamente inferior ao homem. E existe o porquê disso, que não se trata aqui agora. Nós já entramos na história com essa premissa. Mulheres são inferiores aos homens, os homens são que determinam e têm, por exemplo, direitos hierárquicos, propriedade. As mulheres, até pouco tempo, antes da legislação do Estatuto da Mulher Casada, uma mulher só poderia ter conta bancária ou trabalhar se houvesse autorização do marido. Nós nos formamos há pouquíssimo tempo como advogadas e eu estudei ainda um código penal que determinava que as mulheres, que os estupradores, né, o caso, os algozes dos crimes sexuais, na época era considerado no capítulo crime contra a honra, né? Eles seriam perdoados e não haveria punição se ele se casasse com a vítima de estupro. Imagina. Eu estudei isso. Essa legislação só foi alterada recentemente, né? Então, assim, percebam como a legislação ela engatinha, não apenas do aspecto da legislação, mas também o aspecto científico, por exemplo. Sim. Nós temos pouquíssimos avanços em relação à medicina feminina, porque o corpo que sempre foi estudado pelos cientistas e pesquisadores é o corpo masculino. Nosso mobiliário, tudo que a gente tem é sempre usado como parâmetro e padrão o homem. É claro que a nossa altura, a gente jogou bola, a gente tem um time de advogadas, a gente jogou bola. Ia falar justamente sobre isso. E foi extremamente difícil encontrar roupa. Oh, meu Deus, é pra gente, coisa nessa vida. Porque as lojas que vendem padrão de futebol é somente para o corpo masculino. Então a gente teve essa dificuldade, a gente teve que mandar fazer nossas roupas, porque a gente não encontrava. Eu cheguei a ficar chateada na loja. Eu falei, gente, você não tem roupa para uma mulher jogar bola? Isso aí é um pouco absurdo, né? Mas a gente percebe. Mas o que acontece diariamente diante desse contexto que a senhora traz de lá, do início, né? Desse histórico todo. Aí vem você falando agora assim, há tão pouco tempo. Quando foi que vocês iniciaram? Foi ontem. E ainda assim a gente precisa se indignar para alertar aquele comércio, aquela loja, aquela empresa que nós também queremos e gostamos de jogar bola. E qual é o problema nisso? E por quê? Já que a gente pode... E mulheres gostam. E por que vocês não se adaptam a atender esse público, né? Então são dificuldades, são situações delicadas. E eu quero aproveitar também já esse contexto aqui e saber. Porque assim, a gente sempre se inspira em algo. A gente sempre se inspira em alguém, né, Adriana? Sim. A gente sempre procura um foco específico para fazer a gente alavancar, a gente ir para cima, a gente construir essas ideias em nossa mente. Às vezes a gente até constrói no início, mas sem base. E aí vai criando essa perspectiva. A doutora Andréa hoje, mas a doutora Nayara, bem como a Adriana e a Josi, vem de uma história. E eu sei que vocês são mulheres empoderadas não somente na teoria, mas na prática, com ações. E eu queria que vocês abrissem um pouquinho o coração, né, Adriana? Que a gente gosta disso. Eita, Lele. Mas assim, quando é que surgiu esse empoderamento na vida de vocês, na vida real? De vocês passaram uma situação e compreender assim, isso não é meu espaço e eu quero mais, e eu preciso fazer algo. A primeira lembrança que eu tenho de uma insurreição contra o machismo, eu era muito criança, e existe o machismo no sentido de proteger sempre a mulher. Porque há no ideário que a mulher é sensível, etc.
e muito delicada, e aí nesse momento se exclui as mulheres negras, principalmente as mulheres negras escravizadas, que nunca foi dito a elas que elas eram sensíveis e delicadas, né? Sim. E aí a gente tem um recorte do feminismo negro que é extremamente importante e diferente do feminismo branco, porque o feminismo branco sempre lutou pelo trabalho, para ter direito ao mercado de trabalho, que éramos proibidos disso. Poder, né? E as mulheres escravizadas negras no mundo sempre foram mulheres que trabalhavam. Mesmo depois do fim, entre aspas, da escravização, elas que eram as pessoas que estavam na feira, que eram as mulheres rendeiras, as lavadeiras, né? As passadeiras. Então, sempre foram mulheres à frente do seu tempo, porque sempre foram as ganhadeiras. Elas, inclusive, tem um museu aqui em Salvador, que é o Museu Carlos Costa Pinto, que você vai ver lá, que são mulheres que eram cheias de joias, porque elas conseguiam, com o próprio sustento, alforriar outros negros, né, que estavam escravizados, principalmente parentes, né? Sim. Então, e também existia aqui a elite de Salvador era tão assim estúpida, vamos dizer assim, que para você se transformar numa elite altamente elitizada, tinha que adornar os seus serviçais, né, com linho e ouro, etc. Então, até isso para se transformar numa diferença, né? Porque aqui era assim, ou era muito rico, ou era absolutamente pobre. Mas voltando ao que eu estava falando Da sua vivência, né? Da minha vivência, do meu empoderamento, foi quando meu pai proibiu os meus irmãos, eu sou filha do meio, dos meus 2 irmãos, de tomarem banho quente, porque só quem tomava banho quente era a mulher. E aí eu me revoltei e falei, não, eu também quero tomar banho frio. Por que você está me tratando diferente? Eu sou doente? Eu tenho algum problema? Eu não posso tomar banho frio também? Então, assim, a minha primeira lembrança de insurreição contra o tratamento diferenciado foi na minha infância, né? Então, isso aconteceu como uma vivência de uma menina branca que tinha ali... Meu pai e minha mãe sempre foram muito pobres, são filhos da Massaranduba, né? Então, eu estudava em escola pública, mas eu reconheço que em uma sociedade racista, como é a sociedade brasileira e principalmente a sociedade de Salvador, o fato de eu ser pobre, mas ser branca, fez com que eu pudesse sentar na mesa e ser aceita em vários espaços que não me aceitariam se primeiro soubessem que eu era pobre. Então, o fato de ser branca existe numa sociedade racista como a nossa a entrada. A entrada. Ela é branca, então ela pode sentar aqui, entendeu? Então a gente sabe que as lutas travadas na cidade de Salvador são muito mais complexas e muito mais sérias do que a luta, por exemplo, tratada em uma cidade como Camboriú ou em Santa Catarina, que tem uma outra história de cultura, de colonização, é completamente diferente. Sim. Então a gente precisa também, na hora que a gente vai estudar a luta feminista, entender o contexto cultural e social que aquele grupo de mulheres está inserido. De cada região, né? E de cada região. Sim. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É que ela traz exatamente isso, né? Eu também fui criada pobre. E eu lembro que eu tinha colegas, na minha primeira formação foi pedagogia. E eu lembro que eu tinha colegas que ela fazia assim pra mim: quando você se formar, você vai arranjar um emprego rapidinho, porque você é branca. E isso era verdade. Quando a gente ia pra entrevista juntas, ela tinha mais experiência do que eu e eu acabava passando. E aquilo às vezes me indignava, eu dizia assim, poxa, mas ela sabe mais do que eu, como é que eu vou fazer o que na sala? Ela sabe, ela fez o magistério, eu não fiz. Isso é muito raro, essa consciência do privilégio naquele momento histórico é muito raro. Essa, né, você falando da vivência de cada uma, né, de que momento do empoderamento, mas... Chegou na sua vida. Vou chegar na minha vida, mas assim, trazer isso de uma forma assim, já advogando na área de direito de família, né? Eu advogo na área de família há 12 anos, né? Com direito de família com perspectiva de raça e gênero. E esses 12 anos, esse empirismo, que eu sempre tive a resistência de levar para a academia por vários recortes também dentro da academia. A academia também é um território bem abusivo, né? Bem separatista, né? Enfim, racista, machista. E eu estou nesse desafio escrevendo, né? Querendo voltar para a academia para falar da descolonização do direito de família com perspectiva de raça e gênero na cosmovisão africana.
né? E trazendo a questão das relações humanas, porque a gente vivendo isso de perto, a gente precisa também entender. Eu humanizei a minha advocacia lendo, né, livros de psicologia, não formando tecnicamente, mas tendo um conhecimento para poder lidar com essas mulheres. E a gente vai aprendendo que essa questão do direito de família, eu estou trazendo essa discussão dentro desse projeto, que é uma questão de saúde pública, né? Porque a gente vive as mesmas regras, os mesmos padrões, de formas diferentes, em contexto diferente, porque as violências estão em todos os seios familiares. Então, a gente precisa fazer um aparato histórico e entender que cada nicho de família, quando a gente está ali no dia a dia, são inúmeros casos durante 12 anos e a gente já sabe, inclusive, como é que vai funcionar. Eu sei o perfil do homem, dentro de uma situação de separação. Se foi a mulher que pediu a separação, eu já sei tudo o que vai acontecer. Assim, muda, né? De uma forma geral, o comportamento é um script padrão mesmo. Então, isso a gente precisa repensar o direito de família como o sistema judiciário e toda a estrutura. A gente vai falar da descolonização. Foi o que eu falei com você sobre a normose da patologia, da normalidade, porque a gente, lógico, historicamente a gente já sabe que foi colonizado, mas a gente vive nisso. E agora? Então está chegando a conscientização. Como é um meio de conscientização, eu sempre trago nas minhas palestras, quando eu falo com as minhas clientes, sobre a gente compreender que a gente precisa realmente pensar a existência a partir de outras existências que já estavam aqui há muito tempo e tudo foi tomado. Então, isso impacta... Quem é a base do Estado? É a família. A Constituição diz que a base do Estado é a família. Então, o que é que faz com que as pessoas sigam um determinado padrão? Um líder, sim, se idolatre para um líder religioso, por um presidente, por um artista. Sim. Que idolatria é essa? Aí eu falo, é o vazio da gente, porque a gente precisa compreender que a gente é no mundo. Então, a gente acaba seguindo padrões mesmo, e isso vai afetando de uma maneira como judiciário abarrotado, o judiciário pensando também de forma heteronormativa. Então, tudo está tendo caminhos, beleza, mas isso parte da gente enquanto mulheres. A gente está tendo aí acesso... tem muito acesso à informação fácil? Não tem. A gente está aqui fazendo isso, aqui é um trabalho de formiguinha, mas você chegando em uma comunidade. As mulheres não têm acesso. É muito distante. Não tem acesso à educação, não tem acesso exatamente à área da psicologia, que é a área emocional. Não e muitas vezes a gente julga aquela mulher que está sofrendo violência dentro daquele contexto, mas por que ela não sai, né? Mas a gente não está vendo o contexto que ela está vivendo ali, por que ela não sai? Então aí vai para a área da psicologia. É tão interessante o que Nay fala, que aí me lembra logo, assim de cara, um livro também do Feminismo Plurais, de Jamila Ribeiro, que foi escrito por Carla Alcocereni, que é doutora da UFBA, e ela escreveu um livro sobre interseccionalidade. E aí a gente tem os recortes, né? Então você tem um recorte de classe, né? De gênero, e você tem um recorte também em relação à sexualidade ou a raça. Então, o que acontece? Isso são os recortes mais profundos. Classe, raça e gênero, que foi colocado e escrito anteriormente por Patricia Collins, nos Estados Unidos, e também por Angela Davis. Mas os livros só foram traduzidos 30 anos depois. Então, as lutas feministas e as pesquisas feministas já estão sendo travadas nos Estados Unidos antes mesmo de a gente aqui se tocar em relação a todas essas pesquisadoras. Mas é importante falar sobre isso, porque dentro desse recorte de classe, raça e gênero, o que você vê é que você pode ser uma mulher pobre, você pode ser uma mulher branca e você pode ser uma homossexual. Né? Então, você pode ter uma bissexual ou qualquer um da LGBTQIAP+, né? Que é hoje a nomenclatura atual. E o que acontece? Dentro dessa estrutura, você pode ser uma mulher negra, rica, como a Thaís Araújo. Sim. Ela é uma mulher negra rica, né? E que tem aí no recorte de gênero, ela é o quê? Ela é heterossexual. Então, ela não tem preconceito sobre isso. A sexualidade dela é aceita. A condição social dela é aceita. E talvez ela tenha, com certeza sim, sofrido racismo em várias situações. Sim. Mas, para além disso, nós temos o etarismo, que é o preconceito em relação às mulheres idosas. Nós temos também a gordofobia, que é o preconceito em relação à aparência. O capacitismo, que é em relação a uma série de outras vulnerabilidades. Então, a gente precisa... As mães atípicas. A gente precisa muito compreender que não se pode falar em mulher sem verificar esses aspectos. Até mesmo falar em mulheres transgêneras
gêneros, né? Que muitas pessoas se negam a aceitar o fato de que mulher é um ser social e quer ainda estancar de forma muito assim agressiva que mulher se resume apenas aos seus órgãos genitais. Mulher nem homem são órgãos genitais. Nós somos, sempre seremos seres sociais. Então é preciso sempre entender o outro como reflexo de um contexto. E esse contexto passa por esses canais: classe, raça, gênero e outros tantos recortes que a gente tem. E a senhora acha que o que faz a própria sociedade, infelizmente, ainda ter uma certa negação ou até mesmo um determinado comportamento agressivo, né, para o outro, diante de todo esse cenário, todas essas características? A senhora acredita que falta informação? Porque, assim, a doutora Nayara falou agora há pouco assim, mas o pessoal disse, com tanta informação, porque tem internet aí, porque o povo não pesquisa. Mas aí vem aquela questão: será que cabe já na questão educacional de base familiar? Será que também há essa influência na questão educacional em sala de aula? Porque quando você traz esse contexto, a Lei Maria da Penha na educação é de extrema importância. Sim. Assim como o racismo. Entende como várias outras todas vertentes. as pautas de vulnerabilidade. E aí cabe a gente fazer o quê como sociedade diante de plantar essas sementinhas? Aqui nós estamos plantando a semente, porque várias outras pessoas vão conhecendo, compreendendo e obtendo um conhecimento de forma resumida, né? Mas em fatos reais, quando você traz pra gente, e a Adriana também traz pra gente nessa questão de eu me revoltei assim com meu pai, porque eu não posso tomar banho frio? Quer dizer, é isso aqui. Você era uma criança. Sabe, você era uma criança mais ou menos de quantos anos, Andréa? 8. Uns 8. A gente tem uma de 6 anos, a Alicia. Uma terrorista mirim, no bom sentido, pela a forma que ela é. E eu fico, assim, tão perplexa com a forma que ela fala e feliz ao mesmo tempo, que eu entendo que eu estou preparando ela. A gente está no caminho certo para a vida da forma que ela é, sem precisar colocar máscaras e nada. E aí ela, em alguns exemplos, por exemplo, um certo dia, ela tinha uns 5 anos ainda, no café da manhã, eu estava maquiando, aí o pai disse: Alicia, chama a sua mãe para poder adiantar aqui o lado, para você logo tomar seu café, para poder levar para a escola. Aí ela faz assim: pai também bota café da filha, viu? Minha mãe está se maquiando e pai também pode fazer isso, pode dar banho, pode. E ela começou a fazer a relação. Fazer uma relação de, historicamente, é a mulher que sempre faz isso, e ela trazendo a perspectiva pro pai que faça aqui, que minha mãe agora, tá falando. Imagine, você tá falando de sua filha, imagine quantas outras crianças têm na idade de sua filha que também agem dessa forma. Eu acho que isso é resultado. Isso é resultado das sementes. A gente acredita, é isso. A gente caminha a passos lentos de formiga, sem vontade ou com vontade, mas a gente tá indo. Então, essa questão mesmo do acesso, o que é que a gente faz? Hoje, eu acho que a ferramenta mais difícil entre os seres humanos é a comunicação. E a comunicação sempre foi uma ferramenta de manipulação e manutenção de poder. Então, a gente tem, sim, estatisticamente falando, uma maioria, né, que realmente não tem os letramentos por questão de... Né, querem abordar a meritocracia, mas a falta de acesso que é proposital. A teoria da conspiração porque o sistema não faz nada. A gente vive... A gente tem que parar realmente de romantizar. Eu sou uma pessoa que eu adoro a vida, acho linda, a vida é maravilhosa, o amor lindo, tudo lindo, mas a gente precisa entender que a gente vive num sistema e há séculos nós somos manipulados e controlados na nossa existência. Então essas crianças estão vindo, essa geração estão vindo com reproduções de padrões, de tabus que a gente, né, leva 7 gerações para poder romper algumas. Todas as violências, não, eu questiono assim, não existe uma mulher que está nesse mundo que não passou por uma violência. Quando alguém fala, eu fiz, então vamos conversar 5 minutos. Então, a gente passa pelos mesmos padrões. Porque vem a normalização. Muitas vezes é uma violência que a gente acreditou que era normal. E eu acredito muito no poder da comunicação nesse sentido da didática e a gente poder, cada um, foi que a gente está falando, né? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então a gente não vai atingir, não vai afetar positivamente. Tem gente que vai resistir, porque a gente tem os dois lados, a dualidade da vida, a gente tem as pessoas maldosas e perversas também no mundo, e a gente está aqui para poder fazer esse movimento do que a gente pensa ao contrário, com nossas dificuldades, mas é isso, a perversidade, a maldade vai existir sempre, a gente não vai salvar tudo em uma década, em uma geração, em um século, mas a gente precisa realmente no que acredita fazendo isso. Aí vem sua filha, aí vem minha filha, a minha tá com 16, então a sua filha com 6 já tá com esse porque essa informação chega para ela. Os meninos que começam já a mudar essa concepção de voltar qual é o lugar, né? Tirar aquela coisa que foi criado lá. Como reeducar os meninos agora. Então essa coisa da
da internet, da mesma forma que ela, né, a dualidade, ela tem essa ferramenta que pode causa um caos, mas ela também tem esse acesso de informações legais, de humanização, de justiça social. E a gente vai ter público para tudo. Então a gente tem que abraçar o que a gente acredita mesmo. Vai ter sempre, não, isso é maluquice. Isso é, né, a gente vai ter sempre, a doida feminista é maluca. Os impactos, eu fui a única menina da família paterna até os meus 19 anos. Quando eu fiz 19 anos, nasceu uma menina. Era todos os homens. Então, eu sempre fui chamada de ousada, de gaiata, ou de... Meu avô falava, ela é muito ousada. Eu fiz, uma ousada não, posso falar também. Então, assim, desde pequenininha me balançando, então eu nasci militante. Eu sinto muito por meu pai, por meus tios, por meus primos, por todos os homens que atravessaram o meu caminho e eu não ouvi nada. E eu vou levantar a cabeça e vou me mexer, vou me debulhar. Só essa. Então, a gente tem que assumir a natureza que tem, porque eu fui criada para o mundo, eu não fui criada... Não tem idade, viu? Porque às vezes não a gente fica lá... Aí você fica... Eu sou rebelde. E a gente resolve ser rebelde aos 50. Aí você fica rótulo de rebelde, rótulo de mal educada, rótulo de não sei o que. Jogue os rótulos e eu tô indo. E eu, desequilibrada, maluca, mal amada. Hoje a gente já 41 anos, ideia. Eu tô em outro. O desafio é exatamente esse. Entendeu? É isso. Não querendo interromper, não, tranquilo. Mas o desafio é justamente esse. Tem 2 desafios aí. O primeiro é como fazer para que a gente possa romper com a nossa própria educação. Porque a gente já nasce, vem ao mundo, o mundo já está constituído. Sim. Né? Então, eu nasci em 75. 75, pra você ter ideia, foi a primeira reunião mundial das mulheres, 75. Então, quando você nasce, você já está no mundo constituído. Em 75, a gente estava em plena ditadura militar ainda. Havia um machismo absolutamente dominando todo o mundo ocidental. Até hoje, a gente tem um machismo absurdo, né? Uma misoginia muito grande nos países árabes. E, mesmo assim, há pouca informação sobre como é efetivamente essa cultura feminina lá. Mas a gente sabe, por exemplo, que o Talibã, quando entrou no Irã, e Malala escreveu sobre isso no livro dela, eles instituíram que é para as mulheres não terem acesso ao conhecimento. Então, as mulheres não poderiam mais ter acesso ao conhecimento, porque uma das situações de poder é justamente, já dizia Francis Bacon, que é o filósofo, que é justamente o conhecimento vai lhe dar um poder, e ainda mais agora, na época da tecnologia, da informação, de inteligência artificial, quando a força não é mais importante, como era antes na pré-história. Então, na pré-história era importante ser forte, mas hoje não é mais. Então, hoje, quanto mais inteligente você for, quanto mais possível você perceber que está sendo manipulada e for inteligente para perceber isso, é importante. Mas o desafio é esse. Como fazer com que mulheres e homens rompam com essa situação e essa estrutura com as quais eles foram forjados? Porque para a gente compreender se nós estamos sendo racistas, machistas, sexistas, capacitistas, etaristas, etc., é preciso ter um alto grau de consciência externa em relação a si mesmo. E romper com esses padrões não é fácil. E isso é empoderamento. E eu sempre digo isso. Quando a gente está com essa estrutura, eu pergunto, quem é então que vai fazer uma sociedade não machista? Porque nós não temos tanta capacidade assim de fazer essa revolução. Nós estamos tentando isso há muito tempo. E a previsão é que só se consiga o início de alguma igualdade nos lugares mais evoluídos do planeta dentro de 140 anos. A ONU fez um estudo sobre vai ficar para as nossas netas, quem sabe, bisnetas. Então, acho que a gente precisa realmente fazer esse trabalho agora, né? A gente não veio aqui só pra dar risada e ser feliz, né? A gente até dá risada da situação. É para um propósito, né? E muitas mulheres têm contato com o feminismo, com a luta feminista, mas não quer pagar o preço que as feministas pagam. Então, por exemplo, Nayara falou, não, eu vou pagar o preço de ser chamada de maluca, eu vou pagar o preço de dizerem pra mim que eu não faço isso ou que eu faço aquilo. Eu vou pagar o preço de dizerem, se você quer igualdade, então você quer... mas vamos puxar uma briga ali fora na rua. Gente, nós somos diferentes. Os seres humanos entre si
são diferentes. E existe uma estrutura psicológica também em relação ao gênero. A gente chama de psicologia engendrada ou estudo engendrado de alguma coisa, quando o gênero precisa ser pautado ali na hora. Então, mesmo que seja alguma coisa construída socialmente, educacionalmente, o fato é que mulheres são menos violentas que os homens. E isso é um dado estatístico. Sim. Posso pegar um recorte, me permita? Pode. Porque é um dos assuntos que vem também gerando muitas polêmicas pela questão de estar se vitimizando, então não cabe essa mulher aqui, no contexto da política. Sim. A violência política de gênero. Quando você traz essa perspectiva de, então vamos ali, né, para ver se você é forte mesmo, e aí me traz na lembrança, até mesmo porque eu vivi esta violência, e me traz a perspectiva de aonde nós mulheres iremos parar e quantas mulheres vão querer passar, se permitir passar o que a senhora passa, o que Nayara passa, o que a Adriana passa, em diversos contextos. Poucas. São muito poucas. E aí eu tive uma conferência há pouco tempo, na UFBA, sobre mulher na política. E aí vem esse enfrentamento. Porém, a gente faz uma análise quando você traz assim, nós mulheres nesse contexto de somos mais violentadas e cometemos menos violência. Aí quando você passa para a política, quando a gente faz uma análise de corrupção, nós mulheres não estamos, é isso aqui. É muito pouca porcentagem de mulheres que são corruptas. Mas também são minoria que estão lá representando e são maioria no legislativo para colocar eles no poder. E aí a gente tem outro recorte aí, sabe? São muitos. Sabe qual é o recorte que a gente tem aí? Da masculinidade frágil, de como os homens são afetados diretamente em relação a esse machismo estrutural, né? Os homens morrem mais, são mais alcoólicos, são mais... E é por conta dessa questão de homem não pode chorar, né? Isso a gente já sabe que isso é... Mas isso não, né? É uma... E essa estatística que você falou assim no início, porque parece que aumentou mais... Não, eu não vejo por esse contexto. Eu acredito que quanto mais o acesso a conhecimento, né? Quanto mais formas de afetar em várias linguagens, né? Eu acredito que todo mundo pode compreender o direito, pode compreender outros conhecimentos, porque a gente, né, tem outras formas de se comunicar. Sim. E isso vai vindo, conscientizando, e aí o que acontece? A estatística aumenta porque as pessoas estão denunciando mais, as mulheres estão denunciando. E tá absurdo. Saiu o relatório do CNJ, só o primeiro semestre desse ano foram 500 mil de processos, de denúncias em um semestre. De violência a cada uma hora, são 125 ligações. Então, é o quê? Né? Tá tendo um impacto disso? Sim. E aí a gente está vendo que realmente está existindo uma movimentação, mas a gente não vê a questão da melhora dentro da eficácia do direito público. Nay, como é mesmo o nome da palavra? Normose? Normose. Nayara trouxe aqui sobre a palavra normose. Eu acho importante a gente falar que as mulheres só não conseguiram ainda a igualdade que deveria existir por conta de diversas proibições que nós fomos ensinadas, infelizmente, ao longo do tempo. Né? Então, nós fomos proibidas de estudar. Aqui no Brasil também nós fomos proibidas de estudar. Tanto que se dizia assim, para que a mulher quer estudar, aprender a ler e a escrever, se ela vai se casar? Quem precisa ler e escrever é o marido, né? Então, mulher tem que aprender a fazer costura, tem que tocar piano, tem que saber fazer bordado. Ela não precisa ler e escrever. Para a gente entrar no mercado de trabalho, era tido como uma desonra para as famílias. Porque a mulher que trabalha significaria que ou o marido não tinha condição de trazer dinheiro para dentro de casa ou o pai. Então, isso era uma desonra. Então, existia isso. Outra coisa, quando a gente começou a entrar no mercado de trabalho, começou a estudar e foi aberta as universidades para as mulheres, fomos proibidas de trabalhar, só poderíamos trabalhar com autorização do marido. Isso transformou o direito, a OAB, em uma instituição somente de homens. Quando as mulheres puderam ser advogadas, isso foi já na segunda metade do século XX, eu digo ontem, né? Quando as mulheres puderam ser advogadas, nós então, vamos para frente. Nós somos hoje a maioria nas faculdades,
em massa. Nós somos hoje maioria das advogadas no Brasil e nós estamos caminhando para ser a maioria de magistradas também no país. E por quê? Porque existe uma característica muito forte nas mulheres que se chama maternidade. E as mulheres têm a capacidade de amar os seus filhos, por mais diferentes que eles sejam, e tentar ser justa para todos eles de uma forma interessantíssima. E isso a psicologia ensina a sociedade sobre isso. Então, há uma forma muito mais diplomática, menos violenta e mais comunicativa de existir no gênero feminino do que no gênero masculino. E tudo aquilo que envolve o universo feminino, para os homens, até os dias de hoje, é considerado inferior. Então, você chamar um homem, você está parecendo uma mulher. A mulherzinha é um palavrão pior que outros, né? Chamar alguém de mulher é um palavrão. Fazer com que o homem tenha característica... Você está achando que eu sou mulher? Você está me estranhando, né? Então, assim, enquanto mulher for tido como uma palavra que signifique algo pejorativo ou inferior, nós estamos a um longo caminho ainda de encontrar essa igualdade, né? Então, acho que isso é importante de ser dito, porque a gente precisa de muito chão ainda para poder compreender um parlamento, como a gente tem hoje no Congresso Nacional, de mulheres extremamente reacionárias, extremamente contra os avanços progressistas da nossa pauta feminista, e estão fazendo com que várias pautas legislativas sejam colocadas no Congresso contra vitórias que nós tivemos, vitórias de décadas, né? A do protocolo de gênero, você viu? Elas querem acabar. Eu ficaria aqui, Adriana. Não, eu ficaria aqui assim, não, é uma aula, né? Aula. Porque e assim, a didática dela, eu tô assim, apaixonada. E que é bom uma a gente aula. poder levar, né? Eu acredito que as pessoas que estão assistindo também vão se ficar querendo mais e mais. Porque é uma aula. Hoje, realmente, eu quero agradecer a vocês, assim, porque foi uma aula pra mim. Mas tem tanta coisa que a gente passou por isso. Aqui foi uns recortes, viu, gente? Mas a gente vai depois pegar outras pautas aí e trazer muito mais. É isso que eu ia... o nosso tempo é curto. E eu sei que vocês também vão querer mais, então a gente vai conseguir mais vai deixar esse convite. Vamos deixar esse convite estendido a vocês para poder fazermos um novo episódio, mais um episódio para esse público em massa que eu tenho certeza que tá amando. Eu quero, na verdade, também agradecer. Agradecer por vocês se empenharem tanto nessa caminhada, nessa única vida que todos nós temos na Terra. E aí, quando nós encontramos mulheres, homens, seres que de alguma forma tenham a contribuir, deixar o seu marco histórico nesta terra, neste mundo, e desta forma levar para seus filhos, seus netos, que é o que a gente estava falando, a gente plantando sementinhas, é tão difícil, mas a gente está aqui. Então, que vocês continuem, né, refletindo na minha vida, que para mim é um espelho a ser seguido. A Nai também, que tem sua filha de 16 anos, assim como a minha, a Adriana, enfim. Muito obrigada, gratidão por todo o desempenho e que Deus continue fortalecendo vocês nessa caminhada que não é fácil. Continue contribuindo na nossa vida. Eu que agradeço. Muito obrigada. Também. Ela corre de mim, bora sair ali pra tomar eu vou me misturar com Nayara nada. Toda geminiana tem dois lados, né? Um lado sério e um lado artístico. A minha arte é o desenho, eu adoro desenhar, adoro artes plásticas. E a arte de Nay é a música, né? E é modo geral, porque ela canta, ela toca. Um pouquinho de cada coisa. Ela é maravilhosa, realmente. Então, assim, a gente se encontrou, foi o feminismo que nos uniu. Sim. E eu acho que é importante. A gente tem assunto para falar o ano inteiro, todos os dias. Verdade. E é muito profundo falar sobre essa pauta, é muito importante. Sim. E quem sabe a gente volta aqui, né? Vai voltar, vai voltar. Vai falar sobre muitas Com certeza. Vai voltar. Foi ótimo. Obrigada, muito obrigada. Estamos encerrando esse 6º episódio do podcast A Gente Fala. E olha que hoje nós falamos bastante, viu? Gente, se inscreve no canal, do nosso canal no YouTube. Vai lá no @podcast A Gente Fala. Estamos nesse projeto em construção. E a cada dia conhecendo novas histórias, obtendo conhecimento pra gente também que está aqui. E pra vocês de uma forma tão leve e ao mesmo tempo emocionante, porque tem histórias que realmente nos tocam, né? Sim. E faz a gente refletir que teremos e podemos ser melhores a cada dia. Muito obrigada e vamos que vamos, viu? Também. Amei.